Leonardo da Vinci foi considerado como uma das figuras mais importantes da época do Renascimento. Ele nasceu no vilarejo de Vinci, na região de Florença, Itália, em 15 de abril de 1452. Era filho de Piero, um proprietário rural, e Catarine, uma camponesa. Seus pais não eram casados e ele acabou sendo educado por parentes próximos, como sua madrasta e avó, já que sua mãe entregou sua guarda ao pai quando o artista tinha apenas 5 anos de idade. Desde criança, suas habilidades artísticas já eram notadas pelo pai, que reuniu alguns de seus trabalhos e encaminhou à oficina de Andrea de Verrocchio, figura de grande importância no âmbito das artes. Leonardo, com 14 anos de idade, foi aceito na oficina, passando a ser aprendiz. Logo aos 20 anos, passou a compor a corporação dos pintores de Florença, e nessa época já era admirado e aceito por outros artistas e intelectuais. Em 1482, com 30 anos, Da Vinci transferiu-se para Milão e ofereceu seus serviços a Ludovico Sforza, o Duque de Milão, apresentando-se como engenheiro, arquiteto e pintor. Leonardo da Vinci ficou em Milão até 1499 para projetar a catedral, mas acabou esboçando e construindo a rede de canais e um vasto sistema de irrigação e abastecimento de água. Fez o projeto completo da urbanização da cidade. Nesse mesmo ano, quando os franceses invadiram a cidade, Leonardo retornou para Florença. Em Veneza, estudou o sistema defensivo da cidade ameaçada pelos turcos e estudou anatomia. Foi acusado de desrespeito aos mortos por dissecar cadáveres, prática que constituía crime, além de ser pecado contra a Igreja. Registrou inúmeros de desenhos no Tratado de Anatomia que escreveu. Voltou a Florença e foi nomeado engenheiro militar e acompanha César Borgia nos seus empreendimentos de guerra. Em 1503, inicia a tela de Gioconda. Em 1507, é nomeado pintor e engenheiro na corte de Luís XII, na França. Leonardo da Vinci viveu em Roma entre 1513 e 1516, onde foi protegido pelo irmão do Papa Leão X, colocando-se a serviço de Juliano de Médici. Nessa época, pinta São João Batista. Com a morte de Juliano, Da Vinci deixa definitivamente a Itália e transfere-se para o Castelo de Clos, em Amboise, na França, uma residência de Francisco I. Leva os seus manuscritos, centenas de desenhos e 3 quadros, todos feitos por encomenda e nenhum deles entregue. Antes de morrer, Da Vinci, que era canhoto, deixou vários manuscritos. Ele faleceu no Castelo de Clos, Amboise, França, no dia 2 de maio de 1519. Foi sepultado no convento da igreja de São Florentin, em Amboise. Da Vinci foi um artista cuja genialidade despertou a curiosidade por quase tudo na natureza. Além disso, tinha o hábito de registrar tudo em seus cadernos. Algumas anotações eram escritas utilizando códigos ou era escrita da direita para a esquerda, de maneira que suas anotações só poderiam ser lidas refletidas no espelho, e foi o inventor de uma técnica que só consistia em fazer com que uma forma se misturasse à outra por meio de contornos embaçados e cores suaves, que foi chamado esfumado. Leonardo da Vinci foi um polimata que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Em 1482, Leonardo, que de acordo com Vasari era um músico muito talentoso, criou uma lira de prata com a forma de cabeça de um cavalo. Lourenço de Médici enviou Leonardo a portar a lira como um presente a Milão para selar a paz com Lodovico Sforza.
Leonardo continuou a trabalhar em Milão entre 1482 e 1499. Recebeu a encomenda de pintar a Virgem dos Rochedos para a Confraria da Imaculada Conceição e a Última Ceia para o Mosteiro de Santa Maria delle Grazie. Trabalhou em diversos projetos para Ludovico, incluindo o preparo de carros alegóricos e desfiles para ocasiões especiais, o projeto de uma cúpula para a Catedral de Milão e um modelo de um imenso monumento equestre para Francesco Sforza. Em 1499, abandonou Milão e fugiu para Veneza, por causa do início da Segunda Guerra Italiana, sendo que em Veneza foi empregado como arquiteto e engenheiro militar, planejando métodos de defender a cidade de ataques navais. Ao retornar a Florença em 1500, foi recebido juntamente com sua família e criadagem pelos monges servitais do mosteiro de Santíssima Annunziata, onde tinha à sua disposição um ateliê. Foi ali que, de acordo com Vasari, criou o desenho de Virgem, o Menino, Sant'Anna e São João Batista. Em 1502, retornou a Florença, onde voltou a fazer parte da Guilda de São Lucas. Em 18 de outubro de 1503, recebeu a encomenda de um retrato, a Mona Lisa, e passou os 2 anos seguintes desenhando e pintando o grande mural da Batalha de Angahiri. Além dos seus avanços em técnicas artísticas, Da Vinci também ficou conhecido por seus inventos tecnológicos ibéricos, que serviram de inspiração para algumas coisas dos dias de hoje. Entre eles estão: escafandro. Tudo indica que uma rápida passagem de Leonardo da Vinci por Veneza no fim do século XV tenha inspirado a tentativa de criar um escafandro, ou traje de mergulho. A tese faz bastante sentido. Além da localização semiaquática da cidade-estado italiana, com seus famosos canais, havia a motivação militar, que também está por trás de vários outros dos inventos do renascentista. Naquela época, a República Veneziana travava uma guerra duríssima contra o Império Otomano, liderado por turcos muçulmanos. O conflito colocava em risco o poderio comercial de Veneza no mar Mediterrâneo. Diante desse cenário conflituoso, Da Vinci teria tido um estalo. E se os venezianos conseguissem atacar as embarcações turcas por baixo com investidas pelo fundo do mar? Máquinas voadoras. Um dos modelos é bem mais ousado que o outro, com grandes asas inspiradas nas dos morcegos. Por outro lado, é também o que teria a menor chance de voar se os dois projetos tivessem sido testados. A engenhoca seria equipada com uma grande argola, dentro da qual ficaria encaixado o corpo do piloto. Teria também suportes para direcionar as asas e estribos que permitiriam batê-las. A estabilidade na imaginação do inventor seria proporcionada por uma pequena cauda. O outro modelo, bem mais simples, certamente se sairia muito melhor caso fosse submetido a um teste prático. Seu desenho se assemelhava de uma pipa gigante, com um formato que relembrava vagamente o de uma raia. Em 2002, o britânico Rob Whittle, ex-campeão mundial de paragliding, chegou a tirá-lo do papel. Depois de vários tombos, percebeu que o problema era a estabilidade e concluiu que, para voar com aquele planador, bastaria acrescentar uma pequena cauda não prevista por Da Vinci no projeto original. Helicóptero. Leonardo, ainda no século XV, projetou o que pode ser considerado o primeiro helicóptero da história. A diferença é que, em vez de uma hélice, o veículo voaria com uma espécie de espiral que, ao girar, jogaria o ar para baixo e impulsionaria o veículo voador para cima, que é o mesmo princípio do funcionamento do helicóptero. Talvez seja, por seu visual diferente, uma das invenções mais famosas de Da Vinci. Metralhadora. Apesar de ser um pacifista e defensor da natureza, Leonardo criou uma arma que pode ser considerada a primeira metralhadora. Tratava-se de um conjunto com vários mosquetes, que eram disparados em sequência por meio de uma manivela. Diferentemente das metralhadoras atuais, que disparam múltiplos projéteis pelo mesmo cano, a invenção de Da Vinci precisava ter de fato diversos canos separados para a realização dos tiros em sequência. Tanque de guerra. Para projetar máquinas voadoras, Da Vinci buscava inspirações nos movimentos e na anatomia dos pássaros. Da mesma forma, tudo indica que ele tenha se inspirado em uma tartaruga para desenvolver seu tanque de guerra, outro projeto que nunca saiu do papel. A blindagem seria feita de madeira e recoberta com folhas de metal,
mais ou menos como certos escudos militares da época, e encimada por uma torre de observação. De acordo com as anotações do próprio Leonardo da Vinci, o tanque foi projetado para servir a um objetivo tático bem definido, o de assustar o inimigo e abrir a maior brecha possível em suas fileiras, de modo que os soldados de infantaria aliados conseguissem empreender um ataque fulminante e decisivo.